Por vezes fico com uma sensação de infartamento a seguir ao almoço. Será do fígado ou da vesícula? Será do fígado, da vesícula ou da falta de cuidado, primeiramente? Olá, Carlos Martins, bom dia, muito obrigado. Bom dia, Jair. Bom dia. Do que é que se trata, afinal de contas? Ora bom, quando me fazem essa muitas pergunta, razões, não é? sim, mas há sim pelo menos 3 que me vêm logo à minha mente. Inflamação, motilidade, vesícula. Pelo menos estas 3 palavras vêm à minha mente como possíveis Então, causas fígado. para este tipo de problema. É verdade, já deixámos Já deixámos de parte, já deixámos cair o não há fígado. iscas para o almoço. Sim. É assim, o fígado é um bocadinho um mito, ou seja, realmente na nossa população está muito enraizado e por vezes as pessoas conduzem muito para a causa dos problemas e das queixas que se sentem de variados tipos de queixas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem dor de cabeça e acha que é do fígado. Sim. Sente-se enjoada e acha que é do fígado. Há até uma expressão popular que é estou mal da minha figadeira. É verdade, muito, É muito tão conhecida. principalmente, Toda a gente começou a reconhecer-se nesse diálogo. principalmente aqui no Norte, Sim, não é? sim, É sim. uma expressão muito, muito comum. Mas, na verdade, o fígado aqui, digamos, não é Não uma mete o causa bedelho. para este tipo de situação. Então temos a inflamação. Inflamação das estruturas envolvidas na nossa digestão. Por exemplo, o estômago, por exemplo, o esófago. Uma gastrite, que num caso extremo até poderá ser, por exemplo, uma inflamação levada ao extremo, pode originar, por exemplo, uma úlcera do estômago. Uma inflamação do esófago que se chama de esofagite. Sim. O tal problema que falámos aqui há dias da doença do refluxo gastroesofágico, tudo isso são situações em que pode ocorrer com frequência a sensação de infartamento, a sensação de uma dificuldade de digestão. Mas existirão alguns alimentos que sejam mais propensos a provocarem este tipo de ocorrências? Sim, sem dúvida. Peço-te que me lembres disso quando falar Mais da à frente, vesícula. ok. Já inflamação, então, depois motilidade. Ora bom, quando nós nos alimentamos e quando depois o nosso aparelho digestivo vai promover a digestão dos alimentos, há uma série de fenómenos, nomeadamente musculares, que ocorrem. Sim. Há aqui como que umas ondas musculares que vão passando por todo o aparelho digestivo e que vão, no fundo, empurrando, entre aspas, os alimentos. Por vezes, podem existir certas circunstâncias em que essa motilidade digestiva está alterada. Até, inclusive, por vezes fala-se num termo técnico que é gastroparésia, em que existe um esvaziamento gástrico, um esvaziamento do conteúdo do estômago mais lentificado. Pessoas que tenham, por exemplo, diabetes, têm mais propensão para desenvolver este tipo de problemas. Pessoas que tomem certos tipos de medicamentos, por exemplo, alguns antidepressivos, podem desenvolver este tipo de problemas. Problemas como, por exemplo, pessoas com problemas da tiroide podem realmente desenvolver um esvaziamento lentificado do conteúdo do estômago. E realmente essas pessoas podem ter a sensação de infartamento com muita facilidade. Também depende muitas vezes, esta motilidade, daquilo que nós fazemos a seguir à refeição e do próprio conteúdo da refeição. Claro. Daquilo que fazemos em relação após a refeição, refiro-me sobretudo à nossa atividade. É que realmente a nossa atividade, o mexermos, o estarmos ativos, digamos que beneficia a motilidade do aparelho digestivo, as tais ondas musculares. Portanto, quando alegam que me falta uma soneca para que a digestão me corra melhor, é mais um mito urbano. Não é por dormir... A soneca pode-lhe fazer falta por outro motivo. Pois, mas não tem nada a ver com a digestão. E eu não sou contra a cesta, e até realmente a cesta, por vezes, pode trazer alguns benefícios. Agora, mas uma não coisa, é este uma coisa, benefício. não é este. Realmente o deitar com o estômago cheio, o estar parado, pode potenciar esta sensação de infartamento e este mal-estar. Sim, sim. A cesta pode trazer benefícios, mas normalmente deve ser uma cesta breve e para algumas pessoas que tenham dificuldade de digestão, pode ser uma cesta, por exemplo, numa posição inclinada, por exemplo, num cadeirão. Sim. Ou Pensar numa poltrona. Exatamente, é também uma possibilidade. Sim. A vesícula. Pois, faltava-nos a vesícula. Essa Sim. sim causadora, não é? É assim, pode ser, embora raramente é. Sim.
Ou seja, uma pessoa que tenha, por exemplo, pedras na vesícula, em termos técnicos, cálculos, ou então, ainda em linguagem técnica, litíase vesicular, porque às vezes também convém que as pessoas aprendam um bocadinho estes nomes, pode realmente ter uma drenagem do suco biliar para o aparelho digestivo lentificada. Ora bem, o conteúdo da vesícula biliar, esse suco biliar, é sobretudo útil na digestão das gorduras. Após uma refeição rica em gorduras, realmente a pessoa pode sentir algumas dificuldades na digestão e pode ter aí a sensação também de enfartamento. Mas essa situação também não é frequente, ou seja, às vezes as pessoas ligam muito também à questão da vesícula, mas na verdade não é uma causa frequente. As outras causas que falei anteriormente são mais frequentes. São aquelas que podem suceder com mais regularidade. Falávamos há pouco na alimentação e não queria perder esse mote, porque muitas vezes é a causa para nos sentirmos enfartados ou nos sentimos com gases, não é? Muitas vezes as pessoas é isso que mais reclamam. Parece que tem aqui uns gases, um ardor. A alimentação tem que ser com mais cuidado. Sim. Há um bocadinho, Jorge, perguntavas-me se havia certos tipos de alimentos que potenciavam este tipo de chamados situação. Provocadores, não é? Sobretudo as gorduras. Realmente são alguns... uma refeição rica em gordura é mais difícil de ser digerida e pode potenciar mais o aparecimento deste problema. Portanto, é natural que a digestão seja mais longa. Também? Sim, exatamente. Após uma refeição rica em gordura. Também... uma refeição rica em fibras. Nós defendemos muito e sugerimos muito às pessoas a ingestão de fibras, mas a verdade é que as fibras lentificam a digestão. E aqui também há uma grande variabilidade de pessoa para pessoa. Sim. Por vezes existem algumas intolerâncias alimentares em algumas pessoas. Por exemplo, aquela mais comumente falada, a intolerância à lactose. E quando falamos de gorduras, às vezes as pessoas só pensam nos fritos ou nas carnes gordas, e esquecem-se, por exemplo, que o queijo é um alimento muito rico em gordura e de difícil digestão. E muitas vezes o simples retirar ou diminuir a proporção de produtos lácteos, onde incluímos os queijos, é o suficiente para aliviar este tipo de problema. E já estamos a entrar um bocadinho nas medidas a tomar. Que medidas é que podemos tomar perante este tipo de problemas? Bom, muitas vezes... Não entramos agora na famosa guerra da restrição, porque o que devemos é ter noção da justa medida, não é? Sim, não entramos em restrições... Abolições, não é? Não. Aliás, raramente na medicina o caminho vai pela proibição. Sim. Já existem estudos claramente que demonstram que sempre que nós, médicos, tentamos proibir alguma coisa às pessoas, somos ineficazes, Sim. perdemos em eficácia. Nós podemos propor certas medidas e realmente às vezes essas medidas podem implicar depois uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. Mas a pessoa tem que ser envolvida nessa mudança e tem que aceitar essa mudança. Então, medidas a tomar. Ora bom, perante este tipo de situação, até pode nem ser necessário nós, por exemplo, efetuarmos exames complementares de diagnóstico. Numa primeira abordagem, dependendo da gravidade dos sintomas que a pessoa nos traz, pode ser suficiente a pessoa mudar o seu estilo de vida em termos da forma como se alimenta. Efetuar mais refeições do que aquelas simples e clássicas 3 refeições. Mais refeições e com menor quantidade. Exatamente, com menor quantidade. Sim. Restringir um bocadinho, diminuir ao teor de gordura nas refeições e realmente também às vezes a pessoa tem que analisar a sua própria situação, tentar descobrir em que circunstâncias, com que alimentos é que normalmente surge esse enfartamento. Às vezes basta só estar atento, não é? É verdade. Para conseguirmos encontrar qual o alimento que possa ter provocado a nossa indisposição. Às vezes eu até sugiro aos pacientes, olha, quando isso lhe acontecer, aponte num papelinho os últimos alimentos que ingeriu na última refeição. Sim. E isso às vezes é suficiente, depois ocorre outra vez, e quando vamos ver o histórico, às vezes conseguimos identificar, olha, realmente há aqui um padrão de alimentos que, no seu caso, provavelmente lhe está a provocar este quadro. Essa mudança digamos, o tomar estas medidas, por vezes também pode ser necessário
optarmos por dar um medicamento à pessoa, por exemplo, aquela situação que falei da tal inflamação, a gastrite ou assim, ou a inflamação também do esófago, com alguns medicamentos nós conseguimos controlar. Ora, se a pessoa melhorar com estas medidas, nem sequer chega a ser necessário fazer exames complementares de diagnóstico. Mesmo assim, por vezes pode ser necessário. Quando são os casos mais agudos, não é? Exatamente, ou, por exemplo, se este quadro for acompanhado por um emagrecimento, e então aí os exames podem incluir, por exemplo, uma endoscopia digestiva, para realmente vermos mas o que muitas se vezes passa. o que assistimos é a um ganho de peso. Até muitas pessoas o que sentem é ficarem inchadas, ficarem com até a necessidade de abrir as suas calças. Tantas vezes em reuniões de amigos, almoços e jantares com amigos, tantas vezes eles se queixam, olha, vou ter que abrir o botão das calças porque estou a sentir-me enfartado. Isso sucede muitas vezes, não é? Sim, isso acontece muitas vezes e isso normalmente leva-nos para que realmente por trás desse problema normalmente não há nada de grave. É óbvio que temos também mesmo a fazer um estudo da história clínica da pessoa, ver se ela tem outros problemas de saúde, por exemplo, se é diabético, que medicamentos é que toma, que é que não toma, o tipo de atividade que tem, mas realmente muitas vezes esses sintomas até são muito sociais. Às vezes até somos nós que não nos sentimos à vontade em certos ambientes, às vezes até por questões profissionais e que vamos às vezes até retendo ou estando ansiosos, por exemplo, a ansiedade também se relaciona muito com a acumulação de gás no aparelho digestivo e que podem propiciar essas situações. Deixa-me perguntar-lhe, o consumo de álcool pode também provocar essa sensação de enfartamento? Em algumas pessoas, sim. Em algumas pessoas, quando ingerem bebidas alcoólicas, elas sentem que a digestão fica dificultada, lentificada. E mais uma vez temos de saber distinguir cada caso, porque nem toda a gente se comporta face às bebidas alcoólicas do mesmo modo. É verdade. As bebidas tidas como mais leves, como o vinho branco, o espumante, são mais provocadoras destas sensações? É assim, eu por aí não acho que haja uma diferenciação de acordo com o tipo de bebida. Realmente, às vezes, nós encontramos pessoas com um simples copo de vinho ou meio copo de vinho, já é o suficiente para do ficarem... tipo de vinho? É verdade, é verdade. Isso pode ocorrer com qualquer tipo de vinho. E também aí entra muita variabilidade. Há pessoas que reagem a uma bebida alcoólica de uma maneira, por exemplo, a uma cerveja. Sim. Há pessoas que reagem de outra maneira, por exemplo, a um copo de vinho. Lá está. Há uma grande variabilidade. Não? Aqui, aí nesse campo não há assim uma norma, digamos, uma linha para se seguir. Para quem seja um bom garfo e seja um apreciador de enchidos e se sinta algumas vezes enfartado, vai ter de deixar de os comer? Depende. Pode doseá-los. Sim, não é? Pode não ser exagerado, não é? Neste campo, é não comer um chouriço inteiro. Neste campo, a quantidade conta muito. A quantidade conta muito, pois, digamos, claro. Neste aspecto. Neste tipo de queixas, realmente, muitas vezes, frequentemente, o que está por trás deste problema é a quantidade de alimentos que foi ingerida. Para a Feira do Fumeiro, mas eu vou. Eu vou. Então vamos embora. Trazemos cá uma embaixada da Feira do Fumeiro que decorre a partir de amanhã e se estende até domingo, não é, Sónia? Exatamente. Pois é verdade. O Montalegre volta a encher com o maior cartaz turístico, com a 21ª edição da Feira do Fumeiro. Começa dia 26, quinta-feira, portanto, e vai até o dia 29 de janeiro. Connosco estão a Maria Rosa Moura, que é produtora de fumeiros, está mesmo ao meu lado, e David Teixeira, que é diretor do Ecomuseu de Barroso. Bom dia. Temos aqui... Fiquei à vontade, para não fechar mal. Não há problema. Não vai deixar abusar, não é? Mas não vai dizer mal do fumeiro, pois não? Não vou dizer mal do fumeiro. É assim, o fumeiro, e estamos a chegar também aí ao Carnaval, e vem aí a época do cozido à portuguesa, tem, digamos, aspectos muito positivos. Nós, às vezes, na medicina, muitas vezes temos que ponderar o possível de risco com o possível benefício. Por exemplo, em relação ao cozido à portuguesa, é verdade que podem existir alguns riscos para a saúde. Por um lado, a quantidade, que ainda há um bocadinho falávamos, não é? Por outro lado, às vezes, a abundância também de gorduras. E se pensarmos que juntamos uma grande quantidade também de hidratos de carbono, temos o arroz, temos a batata, temos o pão, que muitas vezes acompanha essa refeição, realmente é uma refeição
grande, Substancial, exato, não é? substancial e com grande teor calórico. Ora bom, mas isso ocorre de vez em quando. Normalmente não é uma refeição, um cozido à portuguesa não se come todos os dias, não é? Ou não se deveria Não se comer todos os dias. Não, normalmente não come. É uma vez por semana, come, uma vez por semana. E quem come uma vez por semana, normalmente no dia-a-dia, quando faz aquilo que a minha avó e a minha mãe muitas vezes costumam dizer: hoje comi um cozido à pobre. Exato. Sabe o que é um cozido à pobre? Não pôs todas as carnes, carnes. não é? Exatamente. Exatamente. Diminui Claro. a quantidade. E aí, ao diminuir a quantidade, se nós olharmos para outros aspectos do cozido, ele tem também aspectos benéficos para a saúde. Por exemplo, a verdura. Exato. Normalmente o cozido leva cenoura, leva os legumes e isso é São extremamente alimentos também benéfico, benéficos. não é? O simples, às vezes, reduzir a quantidade um bocadinho, por exemplo, da batata, segredo. do arroz, aumentar a porção da verdura, já é benéfico. Outros benefícios. A tradição, e sobretudo agora que vem aí o Domingo Gordo e a época Sim. do Carnaval, e que normalmente o grande cozido à portuguesa, quando nós o fazemos em ambiente familiar. Juntamos-nos todos, convivemos. E esse convívio à volta de uma grande refeição é extremamente benéfico para a saúde, para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. E nós temos que olhar para o ser humano como um todo, não nos podemos E só... não apenas como um estômago. Não é? Aliás, o Exato. cozido Nós não somos é um um estômago. prato que só justifica se for feito para Também em quantidade. várias família, pessoas. para em quantidade. Exato, Para exato. 2 pessoas não faz sentido Não, fazer um não, cozido à portuguesa, não, porque tem que se pôr Vai um sobrar bocadinho de cada imenso. carne e vai Claro. sobrar imenso. Então vamos conhecer o cozido. Que carnes são essenciais, por exemplo, para o cozido de Montalegre? Rosa, Tantos. pode-nos exemplificar, por exemplo, Venha o que está cá, nesse não cesto? sacanhe, não sacanhe. Diga-nos, por favor. Portanto, temos a orelheira, Sim. a chouriça, Aqui a orelheira. Orelheira. Por partes. Devagarinho, Estamos a ver devagarinho. aqui uma Isso. câmera, está a ver orelheira. a orelheira. a chouriça de carne, Aqui, o pernil, a chouriça de sangue, logo a seguir. o peito, chouriço de abóbora, aqui é o pezinho do porco e aqui que nós lhe chamamos a queixada, que é aquela parte de baixo que fica por baixo da orelheira. E, portanto, o bocadinho da falta a carne. vitela, E vitela. que a vitela. vitela barrosá, que normalmente costuma-se Depois o que é que põe mais? Põe Este E depois cozido não leva batatinha? frango, pois não? Às vezes vezes sim. sim. Às vezes sim. Põe batatinha? E depois então, a Monte Alegre, terra da batata. Teve quase a bater, não sei se Monte Alegre, percebeu. terra da batata. A melhor batata do país. A melhor couve. Então, Era só o que é, faltava. Qual é a couve? couve troncha. Que tem, sabe que a hortaliça de Monte Alegre é especial pelo frio. Claro. Porque as próprias geadas fazem com que ela para a seja mais tenra e mais saborosa. E então um cozido sem batata de Monte Alegre e sem a couvinha. Não é cozido, podem chamar outra coisa qualquer, não é? E põe uma cenourinha também, É. cozida. Uma cenourinha cozida. É o que houver lá no campito. não é? Legumes. Claro, Não e é? põe-se logo. Põe-se Exato. logo dentro do Isso sim, dentro isso é da extremamente panela. benéfico para a saúde. E grelos, normalmente, quando há grelos, há pessoas que gostam de couve troncha, outras que gostam de grelos e faz-se as duas bocadinho hortaliças, de um cada. bocadinho de cada. E o que seria da nossa personalidade, da personalidade dos portugueses e dos transmontanos em particular, se abandonássemos aquilo que a história foi demonstrando, e agora já estou a transportar a conversa para si, David, o que seria da nossa personalidade, o que seria de nós, se nós de repente esquecêssemos aquilo que os nossos avós, os nossos antepassados, nos foram também ensinando na cozinha. Certamente que não ia resultar da mesma forma e iríamos Andávamos a comer cometer alguns salsichas erros. alemãs, de certeza Exatamente, absoluta. exatamente. Agora, também imposto pela senhora Merkel. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Nós, os produtos que trazemos, são de facto fruto dessa evolução e desse saber que os nossos antigos foram transmitindo. Podemos criar alguma inovação, podemos fazer algumas misturas, daí que nós tenhamos trazido também o mel, que dá para fazer uma entrada com presunto, dá para fazer uma mistura com o pão centeio. É possível inovar, cruzar alguns sabores, se calhar cortar algum mal que possa alguma gordura fazer. É a história da quantidade. A quantidade é que é quase a chave. E também da segredo. frequência. Muitas destas Pois. comidas, nós, no fundo, às vezes é título excepcional. Uma coisa é ao domingo, não é? De vez em quando juntarmos e comer.
Outra coisa é fazer disto a nossa alimentação Claro. diária. Sim, antigamente é evidente, e já se falava aqui, o cozido era a comida do domingo. Antigamente havia a família. escassez, meu amigo. chegava. Pois. Chegava para tudo. E para se comer um bom cozido tinha que se aguardar o dia certo, que era quando se conseguia ter tudo o que era preciso para o fazer. Não é? Daí o intrudo, não é? Lá está, lá está. Exato. Domingo Gordo. Era Claro. por causa, exatamente, destes produtos e desta abundância. E há um bocadinho, Jorge, Sim. falavas desta tradição que vem e realmente eu tenho uma costela transmontana. O meu pai é de Macedo Cavaleiros. Mas eu sou na Alemanha. Já Por isso é que eu já falei na sou salsicha das alemã. Foi por causa Não sei se reparaste, falaste com imposto. Ora bom, toda esta tradição é muito rica em termos dos laços da comunidade que são cultivados. Desde o mata-porco, que normalmente era efetuado em comunidade, Que já era em uma família. festa. Que já é, a festa começa aí, não é? Começa no dia da matança do porco. Claro. Desde depois o dia em que as mulheres se juntam para fazer então o fumeiro. Desde depois ele estar lá pendurado e as crianças andarem ali à volta e ver tudo aquilo pendurado a fumar e aquela expectativa Exato. de quando é que estará apurado para se comer a primeira Exato. alheira, quando é que estará apurado para comer o primeiro chouriço. Afinal tem um aliado, não é? Eles sabem. Já estou a ver que ele Até conhece. realmente depois há a Esta é a refeição fase e o convívio. a parte não é? emocional É que está a sim. falar, não é? A costela transmontana também. Não, é a parte do médico de família. É que nós somos médicos, mas temos o de família. Claro. E a família Não se engloba pode dissociar uma isto. coisa da Exatamente. E os laços, e muitas vezes nós, quando avaliamos um paciente, mesmo aquela questão, por exemplo, do ar, do enfartamento, muitas vezes, quando avaliamos um paciente com esse problema, muitas vezes perguntamos, olha, e lá por casa como é que estão as coisas? Como é que anda a família? Como é que anda a provisão? Como é que tem passado? E tudo isso tem influência. E este tipo de tradições ajuda muitas vezes a manter-nos um bocadinho mais sólidos em termos de autoestima, de autoconfiança e às vezes a compensar outras frustrações que podem vir até do lado, Percebemos que temos ali uma estrutura. do não é? lado germânico Não é? então, ou do lado do imposto. Teutónico. Esta feira vai decorrer no pavilhão, não é? Pavilhão Multiusos. Multiusos de Montalegre, desde quinta-feira, vamos abrir já amanhã e temos 4 dias, sobretudo, de festa. Sim, que é isso que vocês fazem. não é? Há 21 anos que fazem uma festa. Continuamos a aliar a venda dos produtos, que é essencial para a economia local. Estamos a falar de cerca de 140 produtores que vão, de facto, buscar a este evento uma razão económica forte para continuar a viver e a produzir Para conquistar outros nestas mercados, regiões. não é? Também. Mas, sobretudo, queremos também aliar a promoção turística, a promoção dos nossos restaurantes, dos nossos pontos de venda. Claro, não podem desperdiçar a natureza, que é... A natureza que é o nosso ponto que faz a diferença. Frio. O nosso frio. Temos que aproveitar o nosso frio. Somos Parque Nacional, com essa Exato. maravilha que é... E vão fazer alguns passeios também, não vão? sempre, Durante estes dias? seja pedestre, seja todo terreno, Sim. são provas sempre organizadas para que a região também usufrua deste Conhecido o grande vosso evento. clube de todo Há um terreno. raio de Exatamente. fumeiro, não é? Sim, Também sim, previsto para Também vai acontecer. Clube TT Montalegre, clube de todo terreno, não é? Portanto, quinta e Montalegre. sexta vai ser só durante o final da tarde e a noite? Quinta-feira é só ao final da tarde a inauguração Sim. com os Abertura. famosos políticos que sempre nos visitam nestas alturas. Conforme chouricinho. Sexta-feira também? Sexta-feira é o dia todo. Já abrem o dia é todo? um dos nossos melhores dias de venda porque não há tanta gente, por isso é possível escolher. Há tanta pressão institucional. Sim. Mas é possível escolher o melhor produto, Sim. se gosta com algum condimento ou mais ou menos. Depois, sábado e domingo, com as atividades paralelas que acontecem com a feira, com os grupos de animação musical que estão sempre presentes e é um grande evento para ser um cartaz de apresentação dos grupos de concertinas, de gaitas, de bombos, de todo um conjunto de animadores que todos os anos já começam a fazer a romaria a Montalegre. E principalmente no domingo costumamos ser brindados com a neve. Vamos ver se este ano vamos ter neve ou não. É só Tenho que não. Tenho a impressão que não. Vou convidar-vos antes mesmo de irem rapidamente de volta, porque devem ter com certeza preparativos de última hora para fazer, para
também se juntarem a nós num cozido barrosão. Podem ser, inclusivamente, alguns dos fumeiros que aqui estão, não? Sim, sim. Pode ser? Não se importa? Não. Então pronto, vamos fazê-lo isso na terceira parte. O Dr. Carlos Martins não pode comer porque já comeu esta semana um cozido, portanto não pode repetir, não pode repetir a dose. Muito obrigado. Muito obrigada. A tua presença aqui na Praça da Alegria.